Aí. Então, nós vamos estudar de acordo com o Chaitanya Charitamrita e o Bhagavata Purana. Então, o Chaitanya Charitamrita explica. Aí você pode colocar Chaitanya Charitamrita só CC, C.C. Aí isso aí vai ser a nossa sigla para Chaitanya Charitamrita. Certo. Né? Aí você vai colocar que a duração da Era de Kali, a Era de Kali, ela dura 432 mil anos. O dobro disso, que é 864 mil anos, é a duração da Era de Bronze. O nome dessa Era de Bronze é Dwapara. Sim. Dwapara, ela dura o dobro da Kali Yuga. Aí o dobro da Dwapara Yuga, ou seja, o dobro de 864 mil anos, é a duração da Era de Prata, que chama Tetra. Aliás, Treta. Treta Yuga. Não é Tetra, é Treta. E o dobro da Treta é a Satya Yuga. A Era de Ouro, é a mais longa, né? À medida que vai passando as eras, elas vão diminuindo o tamanho. A Kali Yuga é a menor, mas ainda assim é muito tempo. Nossa, é muito Aí tempo. você... agora, quando você fala um ciclo de 4 eras, chama Divya Yuga. As 4 eras juntas. Aí, 71 Divya Yugas corresponde ao período da vida de um Manu. Manu é como Adão, assim, né? É um progenitor da humanidade, sabe? Manu. Então, você tem aí um Manvantara. 71 Divya Yugas é o período da vida de um Manu, chama Manvantara. Aí ele traz uma geração, né, de descendentes. Durante esse período, depois vem outro humano, que vai estabelecer, porque são 14 manos em um dia de Brahma, o criador do universo. Então, isso aí é o período do dia de Brahma, que corresponde a 14 manos. Aí, assim, o que eu entendo é assim, que a gente tem um tempo diferente, né? Porque esse tempo de 14 anos é um tempo diferente do nosso tempo, não é isso? Essa medição aí é de acordo com o nosso cálculo. Ah, é? Seria os nossos anos terrestres. Quando fala assim, 432 mil anos, a duração da Era de Kali, seria o nosso ano mesmo. Né? Nosso ano lunar. Sim. Então, essa é a duração da Era de Kali, muito tempo, né? E aí você junta com as outras eras, muito tempo um Divya Yuga, né? O Divya Yuga é muito tempo. E depois, que os 4 eras juntas, né? Leia aí para mim o que você escreveu. Então, eu botei assim, a duração da Era de Kali é de 432 mil anos, o dobro disso é 800 eu não coloquei, 64, não é isso? Isso. 64, que é a duração da Era de Bronze, que se chama Dwarapa, que dura o dobro do Kali Yuga, que é a duração da Era de Prata, o Tetra Yuga. É o dobro do Tetra Satyuga. Então, estou vendo aqui que a evolução é, né, cada um tendo o dobro do outro, como você explicou, aqui dá para compreender. Isso. Né? Aí, depois, Um ciclo de depois, sim.
Um ciclo Aí. de 4 eras é o Dija e Yuga. Não, é Diva, né? Divyuga. Divya. Divya. Eu botei com J, é com J? Divya é com D. Divya. Ah, certo. Uhum. Divyuga. 4 eras juntas. Aí são 7, aí eu não consegui compreender aqui, aí depois eu vou olhar, correspondente à vida de um humano, chamado Manuvatan. Ah, certo. Olha só. Vamos corrigir isso aí, ó. 71 Divya Yugas. 71 Divya Yugas corresponde a um Manvantara. Isso, Manvantara. Ok, ficou faltando isso. Quer dizer que são 71 vezes as 4 eras juntas. É a vida de um Manu. Isso aí é a duração dos nossos anos, calculado de acordo com nossos anos. Traz uma geração de descendentes, né? São 4 humanos, quatro humanos, um dia de Brahma. 14. 14. Nossa, eu botei 4. Vou revisar. Eu vou revisar depois. É por isso que a gente está revisando já aqui. 14 manos. Um dia Brahma corresponde... 14, botei aqui embaixo, 14 manos. A medição de acordo com o novo cálculo, com o nosso cálculo. Tá bom. Porque aí é dito assim, ó. É com o nosso cálculo. Mas, no caso, isso que eu quero compreender, que eu não sei, né, se tem, deve ter. Mas é diferente, né? Essa duração para quem está em outra situação, digamos. Isso. Por exemplo, para o senhor Brahma, é apenas um dia dele, né? Aqui é muitos anos, para ele é só um dia. Isso aqui. Então, é isso que eu queria compreender. Deixa eu botar aqui. Isso mesmo. Que o dia dele, então, é bem longo, nesse caso. Então, nesse dia bem longo, ele tem muitas atividades, né? É como se fosse Saturno, né? Qual assim um exemplo, né? A Terra, ela tem um movimento, né? Marte, ela é bem rapidinha, porque ela é menorzinha, né? É como se fosse um planeta bem grande, bem robusto, onde o círculo vai durar bem mais tempo, né? Isso, exatamente. É outra dimensão, outro tamanho. Né? Tamanho, Então, por isso que é tantos anos, né? Que como tem os multiversos, né? Quando tem, né? Se bem que o criador ele já é próprio existente, mas assim, mas dá para entender que é isso, é como um outro situação planetária, um outro universo onde o planeta existente ele é bem maior, bem mais potente e o tempo ele é bem mais longo, favorecendo ao Brahman várias situações para virar um dia. Nossa, que para nossa medição são 14, né? São muito tempo aqui. Por isso que Brahma, que é o criador, né, ele tem uma vida como se fosse eterna. Porque o dia dele, ele faz muitas coisas. Tudo isso aqui, ele está ciente do que está acontecendo dentro da criação dele. Ele está lá, meditando, ciente. Então, o dia dele dura muito. Ele é como se fosse um ser eterno. Um ser eterno. Aí, veja só. Isso aí está sendo descrito por quê? O que tem a ver isso com a Krishna Lila? É porque Krishna, ele vem a esse mundo, esse universo nosso, uma vez a cada dia de Brahma. Todo dia de Brahma, Krishna nasce nesse universo. Porque no final do dia de Brahma, Tulasi, o universo é destruído. Parcialmente, não é completamente. Ele é destruído até onde? De baixo até o planeta de Indra. Até o planeta de Indra, tudo é destruído no final do dia de Brahma. Um Indra, olha só, um Indra, um semideus Indra, ele dura só um dia de Brahma. No outro dia de Brahma é outro Indra. Brahma vai fazer outro Chandra, outro Surya. Ele só fica naquele cargo durante um dia de Brahma. Isso aí eu já compreendi, né, que tem
Da mesma forma que tem a expansão, ela tem a destruição, é o vai e vem, é o pulsar, é o coração, pá, pá, pá. Então, sai e entra, né? Aí tem um momento que tudo entra, não é isso? Mas aí é só no final da vida de Brahma, que é a destruição total. Quando Brahma morre. Brahma vive 100 anos. Tá? Os dias dele são igual aos nossos, né? Mas calculado de acordo com ele. Então, ele vive 100 anos dele, não é 100 anos nossos, 100 anos dele. Né? Um dia é isso aí tudinho. Imagine quantos anos, né? Ele não vai passar. Depois que chegar ao final da vida dele, é quando o universo é totalmente destruído e Mahavishnu puxa tudo para dentro de si. Né? Quando ele... Mas no final de cada dia, tem uma destruição parcial do universo, aonde o planeta de Brahma permanece. Agora, o que é debaixo dele é destruído. Ele vai ter que criar tudo de novo no outro dia. Todo dia Brahma cria o universo. No final do dia dele, ele fica insatisfeito e destrói. Deixa Shiva destruir, parcialmente. Parcialmente. Isso é a destruição parcial, no final do dia. No final da vida, tem a destruição total. Mas veja, todo dia de Brahma, todo dia que é criado o universo, Krishna vem. Então, ele vem e ele demora muito para vir de novo, não é verdade, Tulasi? Porque ele só vem uma vez a cada dia de Brahma. É. Então, é dito que o aparecimento de Krishna nesse mundo é muito raro. Porque Krishna nasce aqui, ele vai passar 125 anos visível aos olhos das pessoas. E depois ele desaparece de novo. É muito pouco tempo. Ele só fica esse período de tempo nesse dia todo de Brahma. É muitos anos, né? De Brahma, o Chaitanya Charitamrita Prabhupada faz até a soma. Se você somar aí... Então, assim, foi um momento muito auspicioso na era de Kali Yuga, o Krishna surgir, né? Aparecer. Né? É isso, é isso. Você é muito E, e, nós afortunado. estamos, e nós estamos vivendo essa situação. E é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que estão entoando o Mahamantra, porque meu propósito está sendo esse, né? Levar as pessoas a entoar o Mahamantra para se energizar positivamente o ambiente e levar também essa energia positiva para o planeta, né? Porque nós estamos num momento bastante auspicioso, eu digo sempre isso, né? Porque se você levar e outras pessoas também se contaminarem com esse Mahamantra, então, no santo nome do Senhor, só temos que evoluir, em vez de decair, que pode ser, né? Pode ter duas opções, se não tem a dualidade, né? A gente vai tentar evoluir, todas as almas evoluindo, né? Aí vai para outro da patamar mais elevados, né? E todos vão ter a possibilidade de estar ajudando, porque o patamar mais elevado é aquele onde tem o coração generoso, né? Onde tem o outro ajudando, né? Sempre, né? Um amor incondicional. Então, aí eu sempre falo, porque essa era de Kali Yuga entoa o santo nome do Senhor. Então, o santo nome do Senhor. O conhecimento vai chegando, como está chegando para mim. Exatamente. A Krishna vai mandando associação. Assim, a mesma coisa quando a gente faz assim o puja, que eu estava assim, eu disse, poxa, tem dia que a gente não faz correto, né, que demora para fazer, eu disse, poxa, eu estou submetendo as deidades a meu capricho e tal, mas eu sei que isso também é um pouquinho, né? A gente vai chegando lá. É, que bonito. Então, você vê que Krishna, ele está sempre nascendo dentro desse mundo material. Se ele vem todo dia de Brahma, então ele está sempre aqui, né? O dia de Brahma, ele cria com apenas um sentido, que é receber a encarnação de Krishna. Tudo o que acontece dentro desse universo é criado para receber essa encarnação. Né? Poxa, deixa eu Então, copiar ele isso vai... aí. Deixa eu copiar, que isso é importante para mim. Sim, Então, o propósito do universo é criado, cada dia de Brahma, Brahma cria para receber a encarnação de Krishna. Por isso tem toda a criação.
Porque aqui ele desfruta passatempos que ele não pode desfrutar no plano espiritual. Aqui ele pode nascer da mãe dele e ter esse relacionamento doce com a mãe. No plano espiritual ele não nasce, ele é eterno. Aí quando ele vem para cá, ele pode nascer. Mamar no peito da mãe, né? Viver a experiência humana. Ele gosta disso. Ele vem para isso. Então, assim, Krishna, por isso, no caso, né, do Krishna, é todo atrativo, porque um ser desse, né, que ele vem com esse propósito, né, de vida, né, de tanto tempo que passa depois, né, ele surge, então quem está ao redor, então vem pessoas ao redor dele que já tem essa mesma, né, como é que diz, a mesma sintonia, né, mesma sintonia e se sente atraído, não é? Sim, ele não vem só, ele vem com seus associados, mas ele vem também para ver alguns devotos que estão se esforçando aqui nesse mundo material. Devotos que estão há várias vidas cultivando devoção, e agora, quando ele vem, eles podem encontrar com o Senhor pela primeira vez. Certo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, Tulasi, que se você praticar sadhana e você alcançar o estágio de bhava, de êxtase, aí quando você morrer, abandonar esse corpo, você vai ser transferida para o universo aonde Krishna está nascendo. No dia de Brahma, na hora que ele nasce, aí você vai estar nascendo ali perto dele e vai poder se associar com ele. Depois disso, quando ele for embora, você pode voltar para o mundo espiritual com ele. Mas primeiro você nasce aqui, no universo que ele estiver fazendo passatempo. É interessante que, desde que eu comecei a entoar o Mahamantra, a energia é outra, a vibração do corpo é outra, a gente se sente atraída exatamente por causa dessas questões, não é? A gente vê que tem algo diferente, tem uma energia diferente. Às vezes o corpo vibra todo, né? Poxa, que está vibrando tanto assim, não é? Esse que é a prática do sadhana, é isso? É que você tem que alcançar o estado de êxtase, que dá êxtase, né? Dá êxtase e você quer repetir aquela situação, né? Quer repetir, porque é sublime. Expande a alegria de Deus. Quando você experimenta o êxtase de Deus, expande a felicidade dele, que já é limitada, ainda aumenta mais. Então, é desejável. E essa conexão é incrível mesmo, porque você consegue algo assim que você não imagina que aquilo podia, né, acontecer contigo, porque eu sei que é espiritual, mas isso reverbera no próprio corpo da gente, né? Interessante. Então, você tem aí a informação de que o Senhor Krishna ele vai nascer uma vez a cada dia de Brahma. Relativamente para nós, é muito tempo, né? Agora, para Brahma, o Krishna vem com uma certa frequência aqui, né? Todos os dias Krishna vai vir. Então, por um ângulo, ele está sempre por aqui. Por outro ângulo, ele demora muito. Para Krishna, ele vai nascer a cada dia de Brahma. Como o Brahma todo dia tem o dia dele, do tempo dele, então, para o Brahma, Krishna está aqui todos os dias, né? E que está todos os dias no coração de cada um de nós, né? Porque nós somos centelhas, né? De Vishnu expande como centelha divina, não é isso? Então, é isso mesmo. Legal saber. Então, olha só. Quando Krishna aparece, ele diz assim, ele aparece na 28ª Kali Yuga. Aliás, perdão, Kali Yuga não, Dwapara Yuga, que é a era antes da era de Kali. Então, Krishna aparece na 28ª Dwapara Yuga do 7º Manu. Então, veja, ele está dizendo que Krishna nasce ao meio-dia de Brahma. Um pouco próximo do meio-dia. Assim como a gente está agora. Estamos próximos ao meio-dia. É mais ou menos, porque o 20º, são 71
Divyayugas, né? Então, são 71 Dwapara-yugas. Ele nasce na 28ª, é mais ou menos no meio, né? Que 28 vai dar... Né? 25 é a metade de 70, né? 71 é 25,5. Então, 28 é um pouquinho a mais, né? Esse período. 25 é a metade de 50. Ah, metade de 50 perdão. 50, 70 é mais 25. Então, 60 é isso. 28 vai dar 54. Né? Uhum. Então, ele vai nascer ali próximo ao meio-dia. Né? Então, é 28ª do 7º mano, que são 14, né? Então, ele está bem no meio. 7º mano. São 14 manos. Né? Lembra dos manos? Lembro, né? Que você falou no início, são 14 manos. O mano é o quê? Como é que você entende o mano? Então, o Brahma, né? É como se fosse passar. Eu entendi assim, o humano. Você não explicou aqui, não, mas eu entendi como. É como um Brahma, como alguém que vai. Que está passando o conhecimento, né? Vai passando o conhecimento. Pam, pam, pam. E ele é um progenitor. Um progenitor quer dizer que ele vai povoar o universo, ele vai gerar filhos. Ah, é? Ele vai, é como né, um pai, um patriarca de uma dinastia, né, de seres humanos. É o ancestral, né? É o ancestral, isso. O ancestral. Aí ele traz um livro de leis. Como você tem, sabe quem? Tipo, o Moisés, né? O Noé. O Noé, ele não traz uma lei, né? A aliança, né? A aliança com Deus. O Noé traz isso. Ele é um humano, porque ali vai começar toda uma raça humana depois daquele dilúvio. É assim? É isso, Tipo isso. Vai trazendo as leis, as informações, né? Isso. Que foi escrito, por exemplo, escrito numa pedra, né? Isso. Aí você tem um livro que chama Manu Samhita, que é o livro de leis da humanidade. É o código de ética da humanidade, é dado por Manu. Para aquele Manvantara, para aquela era dele. É relativo, cada Manvantara muda. Aí tem um código de leis. Então, eu até gostaria de entender um pouco sobre o código de ética, né? Porque eu acredito, né, que um dos processos evolutivos deve ser a ética, um código de ética que a gente tem que ter com a associação, com os associados. Porque, assim, o meu limite, eu já estava até falando sobre isso, o meu limite começa quando o do outro acaba. Né? Isso quer dizer o quê? Respeito pela individualidade de cada um. Porque essa evolução, ela é gradual, ela não é a pessoa, exigir da pessoa um certo nível, que a pessoa ainda está no processo. E não é dizer a pessoa que tem que ser dessa forma, porque a pessoa tem que ter o querer de estar se evoluindo, de estar elevando. E você, com carinho, com amor, vai colocando através do exemplo. Eu estava colocando isso hoje com a pessoa, entendeu? Que não é obrigar nada a ninguém a fazer isso ou fazer aquilo, não. Tem que ter esse bom senso. E isso, eu acredito que é um código de ética. Porque se não for estabelecido certos parâmetros, as pessoas vão querer fazer o que quer, né? Agir como assim, acha conveniente para si, com o seu ego. Mas, assim, quando você percebe que aquela frase, o meu limite conversa com os outros acaba, então você vai criar o respeito, né, com o próximo, né? E ter a empatia, né, com o outro, né? Porque ele faz parte também de mim mesma, né? De Deus, né? Então, eu queria entender sobre esse código de ética, porque é uma coisa que eu penso muito, né? Porque entre meus filhos mesmo, a gente sempre teve os códigos de éticas, né? Assim, cada um teve suas obrigações, mas qual é a obrigação de sua habilidade? O que você quer? Então, ninguém invadiu o espaço do outro e todos faziam, e a gente prosperou assim, dessa forma, entende? Então, eu acho que é importantíssimo. Com certeza. Aqui, dentro desse mundo material, a gente precisa disso. No plano espiritual, você não tem necessidade de um código de ética. O código de ética ele existe aqui dentro do mundo material porque
no mundo material, nós somos iludidos por Maia com o falso ego. Então, a gente se vê separado do outro e vê os nossos interesses separados dos outros. E isso é uma ilusão, né? Ver o interesse do outro separado. Sim. É uma grande ilusão. Você copia isso aqui, que isso aqui é importante. É isso aí. E ver o interesse do outro separado do nosso, né? Mas o outro, é isso, né? Mas o interesse do outro também é meu. Quando É. a gente está no verdadeiro interesse, ele deve ser comum, porque nós somos habitantes de uma mesma realidade. Não dá para dizer que a gente está separado. Aí não dá para relativizar e ver, pesar só para o meu lado. A gente sempre quer pesar só para o nosso lado. Por isso, que por causa dessa ilusão, é preciso ter ética, ter disciplina e saber respeitar. Tem que aprender a respeitar. Porque aqui não tem amor, Tulas. No plano espiritual existe amor, e lá é espontâneo. Não precisa de disciplina ou de respeito, porque já é natural, é espontâneo. E isso, né? Isso, Prabhu. A gente sabe que aqui no planeta Terra tem várias regiões, tem as regiões mais evoluídas que outra, né? Por exemplo, eu tive na Alemanha, né, um tempo atrás aí. Aí o processo mesmo de você circular pela cidade, os atendimentos e tal, é tudo muito respeitado, entendeu? Que é o próprio da pessoa. E a gente vem, aí, por exemplo, uma diferença, vir para o Brasil, aí você está numa fila, a gente vê pessoas que invadem, pessoas que isso, pessoas aquilo, que a gente vê no país, assim, onde o pessoal tem um entendimento maior, não faz essa ação, né? Muitas vezes, porque sabe que o outro está atrás, que tem que ter o respeito. Por exemplo, está numa via. A gente vê que tem outras pessoas, né, para seguir um caminho para você virar, que vai pelo outro lado e corta para fazer, né? É um exemplo. Não, é perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente aqui no mundo material temos vários exemplos que fazem a gente compreender o mundo espiritual, porque aqui é um reflexo, né? Aqui é um reflexo. Isso. Da mesma forma que num país de primeiro mundo você tem, né? Aí tem os planetas celestiais também, eles têm mais do que nós, mas ainda tem que seguir Dharma, né? Dharma é uma lei, né? É uma lei que você tem que seguir. Se você pode até não acreditar em Deus, nem amar a Deus, nem ter devoção a Deus, mas Dharma você tem que ter. Do contrário, você vai só colher mau karma. Você vai sofrer muito dentro desse mundo. Porque é lei do mundo. Então, é assim, equilíbrio. quando é que você percebe, né? Que você tem algumas coisas que você vê, que é para você agir, que é para você fazer. Como é que você percebe que aquilo é um dharma ou que é um karma? Né? Que é um karma, uma coisa que você fez em outras vidas. Como é essa separação? Né? Dá para entender isso? Dá. O Dharma e o Karma, né? Veja só. O Karma, ele quer dizer que é o seu trabalho. Karma significa trabalho, né? E Dharma significa conduta de ética. Assim. Aí o que é que acontece? De acordo com o seu karma, com o resultado do seu trabalho, você obtém um determinado nascimento. E de acordo com esse nascimento, você tem determinadas condutas obrigatórias, dívidas que você tem por nascer ali. Então, uma forma de entender o nosso Dharma é respeitar a nossa família. Primeiro é a família, né? O que a mãe nos diz é o primeiro ponto que diz o que a gente tem que fazer com esse corpo que a gente tem. O que a família espera. A família que você nasceu. De acordo com aquele nascimento, você tem um Dharma. O Dharma de um Brahmana é diferente do de um Kshatriya. E assim por diante. Do Kshatriya é diferente do Vaishya, que é diferente do Shudra, que é diferente do intocável, que é diferente do comedor de carne, né? Tudo isso são Então, classes de ser humano. diferente dos três patamares, né? Do modo da ignorância, bondade e paixão. Você quer dizer isso, né? Sim. Isso. É diferente para uma pessoa que nasceu filha de um comedor de carne, ele tem menos responsabilidade espiritual do que uma pessoa que nasceu já dentro dos padrões védicos de conduta. Então, uma pessoa que teve acesso a determinada evolução do conhecimento.
né? Ele é mais cobrado do que aquele que ainda está no processo. Isso, exatamente. Agora, ele só nasceu naquela posição porque ele tinha um resultado de trabalho que colocou ele ali. Ele tinha piedade. Aí ele nasceu numa família de conhecimento, né? Nasceu já numa família de devotos, de pessoas brahmanes, né? Já o outro não. O outro não tinha muita piedade, nasceu numa família mais que tem uma ética menor, né? Um dharma menor, menos exigente. Mas aí você tem que cumprir o seu propósito de nascimento. Quer dizer, você tem que agradar a sua família, tem que agradar a sociedade que você nasceu também. Tem que agir de acordo com as leis do país, né? Porque depois da família é o Estado que manda na pessoa. Ele tem mais direitos sobre o seu corpo, sobre o que você tem que fazer com o seu corpo. Depois é que você vai poder ver o que você pode fazer dentro desse limite. Mas você tem a família e tem o governo, né? A pátria. A pátria também tem uma exigência para o nosso corpo, né? É porque tem, assim, a gente vê que tem o karma individual e o karma coletivo. Se numa sociedade sou permissiva que as pessoas façam a destruição, por exemplo, mate os animais, entendeu? Eu estou vendo e estou permitindo. Então, eu estou também criando o karma coletivo, né? Então, assim, o que é que eu assim, como indivíduo, vou fazer? Poxa, não maltrate, né? E procurar ajudar aquele animal que foi maltratado, né? Colocando no hospital, digamos assim, né? E tratando para poder os outros perceberem também e modificando sua. E você mesma está elevando sua consciência para um próximo nascimento, nascer numa sociedade que não tenha Então, isso. por exemplo, você vem de acordo, você vem na sociedade de acordo com o que você fez em vidas passadas. Mas, assim, o indivíduo, ele pode também evoluir mais, né? Ele pode depender, ele pode ter uma evolução mais rápida do que um outro, né? A depender também dos movimentos que ele vai fazer, né, em vida, né? Isso, das associações que ele mantém, né? Também. Porque a gente já vem, né, como eu estudo um pouco de astrologia, a gente já vem com os planetas na localidade com certa já predisposição a determinados acontecimentos. Mas você pode mudar o roteiro, né, a depender daquilo que você está lá, está executando, está fazendo, está desenvolvendo, né? Mas aí vai depender muito das associações. E tem dito assim, por exemplo, se uma pessoa ela tem problema laríngeo, ela não tem uma mente que consegue reter as informações, etc, etc. Mas está nas escrituras que diz que Krishna vai dar a força, vai dar a inteligência, que ele também vai, né, ter a mesma sabedoria, né? Pode ser, e assim, que eu percebo, com os estudos que eu estou realizando, e quero que você me corrija, eu percebo que tudo tem um propósito. Se eu debato com, por exemplo, um sapo que está aqui, tem um propósito, porque ele surgiu. Eu acho assim, engraçado que eu me divirto, né, com essas questões, né? E não sei se está certo ou errado, né? Eu estou me divertindo, assim, porque para mim tudo é alegria. Então, desculpa, Bravu. Então, assim, Ah, não é uma coisa que acontece ruim, eu digo assim, poxa, não, isso está acontecendo. É aquela coisa que eu estava te falando antes, né, sobre o que eu falei dessa questão, né, o meu limite começa quando... Porque surgiu uma questão, e assim, eu disse para ela, tudo tem um propósito, aquilo ali, esse propósito, é porque a gente precisa passar por esse entendimento, né, coletivo, para que todos possam também estar fazendo reflexão, e que nós somos, não é que a gente seja um, né, que cada um é um, mas que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento, né, entendeu? Então, eu não vejo como maldade, como algo assim que veio para te maltratar, entendeu? Aí, assim, mas isso não quer dizer que eu sou insensível, né? não. Pelo contrário, você está percebendo como é a lei desse mundo. Se você não se harmonizar com a sua família, você sofre. Se você não se harmonizar com a sociedade que você vive, você sofre. Você tem que entender que faz parte de um conjunto. Esse é o propósito do Dharma. É você entender a cooperação. Dharma que significa cooperar. Isso. Cooperar. A É gente porque tem que cooperar. você às vezes se questiona, poxa, por que isso não te atinge, não te... Assim, já me questionei. Por que isso não te maltrata? Entendeu? Por que você não fica triste, não sei o quê, tá entendendo? Porque eu tento resolver. E não que vai me abater porque é coisa, não. A lamentação, no caso, né?
aí não vem. Aí, às vezes, eu fico, será que eu estou errada? Não, é por aí. A gente tem que saber conscientizar o mundo que está à nossa volta para seguir Dharma. Olha, sem Dharma, a pessoa não é, os Vedas não obrigam ninguém a adorar a Deus, mas os Vedas dizem que se você não fizer Dharma, você vai sofrer, né? Isso aí sim. Então, se não fizer Dharma, tá, peraí. Dharma é tipo a lei, é a lei. Aqui, se você não fizer a lei, você vai. Então, o karma está relacionado ao trabalho, né? E o Dharma está relacionado a posição que você veio, né? O propósito do seu nascimento. Como resultado do seu karma, você obtém um nascimento e, veja, aí você tem uma conduta de ética. Aí, quando você age de acordo com a ética, você faz bom karma, como você age de acordo com o Dharma. Aí você faz bom karma. Bom karma quer dizer o quê? Que você vai se liberar? Não. Quer dizer que você vai ter boas coisas, você vai ter facilidades materiais, né? E se você não seguir, se você não seguir o Dharma, você vai ter um mau karma. E aí você vai o quê? Sofrer as consequências materiais. Isso é uma coisa assim que me vem também. Porque a gente vê alguns necessitados, né? Algumas pessoas que estão, alguns pedintes, vamos colocar assim. E a gente vê assim aquelas pessoas, mas assim, quando a gente olha para elas, a gente vê que ela tem um coraçãozinho, que ela está ali na posição, entendeu? Viu você, Odeir? Desculpa. Respira. E a gente fica, às vezes, sem entender, né? Por que está sofrendo? A pessoa sofre, Tula-se, porque não se alinhou com o Dharma. Aí vem sofrimento. Porque a pessoa não conseguiu se alinhar com a sua família, com a sua sociedade. Aí ela obteve um nascimento que dificultou ainda mais ela conseguir. Só que quando vem isso, aí você tem uma oportunidade. Apareceu um sapo no seu caminho. Você pode tomar várias atitudes com esse sapo. De acordo com o que você vai fazer nessa situação, você está fazendo karma, né? O que eu vou fazer com esse sapo, né? Então, eu posso fazer um mau karma ou eu posso fazer um bom karma. Depende. Aí, se você fizer um mau karma, você vai ter que sofrer, vai nascer em condições ruins, vai passar por coisas difíceis, porque você causou sofrimento a outra pessoa, né? Causou sofrimento a alguém, vai ter que pagar. Aí, para equilibrar. Aqui o mundo, ele é para equilibrar. O Dharma, ele vai ser sempre equilibrado. E é muito importante a gente estar falando sobre isso, sobre o aparecimento de Cristo, porque, veja só, cada era, na era de ouro, o ser humano ele segue perfeitamente o Dharma. Aí na era de bronze, da era de prata, ele ainda segue bem o Dharma, mas diminui um pouco a piedade. Aí vai diminuir mais na era de bronze e mais ainda na era de ferro. Então, antes de vir a era de ferro, Krishna aparece na era de bronze. É dito que quando Krishna vem é no finalzinho da era de bronze, né? Quando Krishna nasce, ele vai viver 125 anos, e quando terminar 125 anos, quando termina a vida de Krishna, começa a Era de Kali. Quando Krishna abandonar o planeta, começa a Era de Kali. Então, ele vem ali no finalzinho da última era, quando o Dharma vai se perder totalmente. Então, qual é um propósito do nascimento de Deus, de acordo com o Bhagavad Gita? Reestabelecer o Dharma, né? O propósito de Deus, ele tem 3 propósitos de acordo com o Bhagavad Gita. Reestabelecer os princípios religiosos, o Dharma, que está sendo perdido, porque vai começar a Era de Kali. Está começando a nascer a Era de Kali. Então, é dito que, na época, o planeta Terra, a Mãe Terra, estava sobrecarregada com os reis impiedosos, que não estavam mais seguindo o Dharma. E isso aconteceu na época que Krishna ia aparecer. Antes dele aparecer, as coisas pioraram muito. Mas ele também vinha porque estava piorando, e ele vem para restabelecer o Dharma. Então, haviam vários reis que não estavam cumprindo o Dharma de rei. O rei é o mais importante, porque ele é o responsável pelo bem-estar dos súditos.
Ele vai guiar a humanidade. Tudo que uma grande personalidade faz, as pessoas, em geral, têm a tendência a seguir. Se o rei é corrupto, a população vai ser corrupta. Né? Então, o governo é o primeiro a dar o exemplo. É porque a pessoa tem a tendência sempre seguir naquele que é administrador, porque se ele está no poder e ele passa as informações para os demais, e ele às vezes até passa a informação obrigando ao demais cumprir daquela forma, né? Ainda tem essa, né? Porque ele não dá nem um livre-arbítrio, né, da pessoa fazer as escolhas que já vem pré-determinado, né? Então... Isso. Já é lei, né? Já é lei. Se eu criar uma lei, se eu sou governante, eu crio uma lei demoníaca, eu vou fazer com que toda a população entre naquela lei demoníaca. Se eu quebrar o Dharma, todo o povo vai quebrar o Dharma. Eu, como governante. Isso. Então, é o seguinte, por isso que no Bhagavad Gita tem a questão de Arjuna mesmo, né, com Krishna, ele faz tanto questionamentos, né, como é que eu vou destruir minha família desse jeito, dessa forma? E ele disse, não, você tem que fazer isso, porque se ele não estava seguindo os propósitos que deveria seguir, né, os propósitos divinos, os propósitos transcendentais, que é o amor por todos, né, e não pelo interesse, né, como estava a família de Arjuna, né, a outra parte da família. Então, assim, é o entendimento que a gente traz para a gente, entendimento que a gente traz para a gente, que é exatamente esse, né, que você não ser conivente, né, hora nenhuma, com algo que você acha, quer dizer, para você achar, você tem que estar também mais evoluída. Também tem essas questões, né, que é tudo um paradigma. Então, que não é um exercício de amor, de compaixão, né? Que é o nosso propósito, né? O amor, a compaixão, e que a gente não está só, né? Nós vamos parte do outro também. É empatia pelo outro, esse exercício, né? É a missão, né? A gente está aqui para aprender a se relacionar. Como não tem amor, tem que ter regra. Aí tem que ter disciplina e saber respeitar. Veja só, o rei, ele tem uma função importante, né, perante a sociedade, porque o nosso primeiro dharma também, né, um dos primeiros dharmas é seguir o governo. Antes é a família. Então, se os pais, eles educam os filhos com um dharma desregulado, né, um dharma demoníaco, aí os filhos também vão ser desencaminhados pelos pais. De acordo com o karma, você tem o pai que merece. Agora, o que você vai fazer com isso é outro resultado que você vai colher, né? O que você vai fazer com a situação que você teve. Eu posso fazer um bom uso. Eu vi alguém dizer o seguinte, o pai não é obrigado a amar o filho, um filho que está desobedecendo e que está isso, que está aquilo. Eu sou contra essa questão, né? O pai, ele pode ser rigoroso com o filho, mas se o filho não seguir, não é que ele deixe de amar, né? Mas que ele pode deixar o filho seguir, né? O propósito dele, do jeito que ele quer, né? Sem também sofrer, se afetar o outro lado, né? Porque a gente sabe que o outro não está respeitando, não está obedecendo. Como é que é esse equilíbrio aí? Perfeito esse exemplo que você pediu agora, porque na história de Krishna havia um rei santo, que era o Maharaj Ugrasena. Ugrasena, ele teve um filho, chamava Kansa Maharaj, né? Uhum. Aí esse Kamsa, ele recebeu educação santa, de um bom Dharma, pelo pai dele. Né? O pai dele educou ele de acordo com o Dharma, mas Kamsa não seguiu o pai dele. Então, Maharaj Ugrasena, ele não foi culpado pelos pecados do filho. Não é culpado pelos pecados do filho. Mas ele foi trancafiado pelo próprio filho num calabouço. O filho dele, o Kamsa, tomou o trono do pai, fez um acordo com os guardas, subornou os guardas e tomou o trono do pai, trancou o pai num calabouço e assumiu o trono e começou a ser um rei impiedoso. Maharaj Ugrasena era culpado? Não, não era culpado. Ele foi sofrer ali o resultado, né, do filho dele. Ele estava ali pagando uma coisa ali que não devia. Não devia, ele não deveria ter sido preso. Então, ele estava sendo injustiçado. Né? Injustiçado. Mas por quê? Geralmente a gente é injustiçado porque nós merecemos. Tá? Maharaj Ugrasena, ele foi colocado ali para que Krishna cumprisse o seu propósito. No caso de Maharaj Ugrasena.
Mas ele poderia ter dito, porque ele tinha uma responsabilidade com a educação de Kamsa, e Kamsa foi assim, né? Então o pai acaba pagando alguma coisa que o filho faça. Paga porque só pelo filho ser ruim, um pai bom vai sofrer, né? Era isso que eu queria saber, né? Assim, então, você tem. Quando vem algo para você, é porque você teve, como a gente estava conversando há pouco instante, você fez algo em vidas anteriores que você vem para você cumprir seu karma, seu dharma, né? Sua missão. Assim, no caso do pai, do Maharaj, ele também, ele veio com esse propósito também de aprender com esse filho, porque teve o exemplo do filho que seguiu o caminho, né? E o filho também, que já vi um pouquinho dessa história, que parece que ele recebe benefícios por conta do pai, né? O pai recebe benefícios por conta do filho, o filho por conta do pai. Esse que troca, né? Olha, veja só. Tudo que acontece com a gente, se a gente é injustiçado, por exemplo, é porque precisa equilibrar, né? Alguma injustiça eu cometi e agora eu preciso sofrer dela também, porque é um equilíbrio, né? Então, por isso que uma pessoa pode ser injustiçada. Mas um devoto, ele vai considerar que a injustiça que acontecer com ele é misericórdia de Deus. É para Deus cumprir algum propósito. Então, ele pergunta, Deus, me faça entender qual é o seu propósito, como eu devo agir nessa situação que eu estou sendo injustiçado, para que eu possa cumprir a tua missão, né? Então, ele aceita aquilo como misericórdia, e é o que Maharaj Ugrasena aceitou, porque ele era um grande devoto. Ele era um grande devoto. Então, alguém pode dizer, ele estava pagando os pecados do filho. E pode acontecer, você pode ter essa consciência, mas a forma que ele via é que era misericórdia de Deus, porque ele era rendido. E aí você não sofre mais, né? Quando você se rende. Tudo que acontece com você, seja bom ou mal, não é o fruto do meu trabalho, mas sim misericórdia de Krishna. Krishna fez esse arranjo, eu estou sofrendo, Krishna fez esse arranjo, eu estou me dando bem. Tudo é o propósito dele, é passatempo dele. Então, o sofrimento de Maharaj Ugrasena é passatempo de Krishna. Ele vai nascer ali naquela situação, ele vai nascer dentro do calabouço também. Krishna vai nascer dentro da prisão de Kansa, ali pertinho do avô dele. Né? Cristo nasce lá. Isso. Então, ele é uma Então, bênção para ele, para o Maharaj Ugrasena. Então é isso, né? Que no caso, as questões ela vem que foi sorte do câncer, a gente colocar assim como sorte, né? Então foi uma coisa boa para câncer, uma coisa auspiciosa para câncer nascer desse pai, né? Então, maravilha, né? Nascer desse pai que mesmo ele fazendo o que ele fez com o pai, mas ele recebeu os benefícios, né? E trouxe os passatempos para mostrar essas questões, né? Outras, né? Para a humanidade, né? Que acontece com as diferenças, né? Individuais de cada um. Muito legal, muito lindo isso. Porque esses demônios, né? Esses demônios eles são muito abençoados, os demônios que Krishna mata, né? Porque eles são grandes personalidades. Não é qualquer pessoa que vai contracenar com Deus, né? Tem que ser um ator de primeira. Né? Na hora de um diretor escolher o seu elenco, né? Ele vai escolher os melhores artistas que ele tem disponíveis. Né? Eu lembro que no passatempo que eu li, né, de Krishna Irada, aí quando ele matou, ela disse que você vai saber dele, porque você matou, você é um cara violento. O touro, né? O touro, que ele pegou, rodopiou e jogou lá. Aí ela viu essa cena. Ela ficou um tempo sem querer. Horrorizada. Você é muito cruel. Você é cruel. É julgamentos, né? Todos nós, querendo ou não querendo, a gente, mesmo que a gente sabendo que é interessante isso, né? Pensar, né? Que a gente não deve ter apego e tal, mas não tem como a gente fugir, né? Fugir porque faz parte da gente perceber o outro, eu acho, né? Não é que esteja julgando, perceber como o outro é. Eu acho que é nesse sentido, né? Então, o outro está agindo assim, mas ele pode, de repente, melhorar. Vamos dar um exemplozinho. Então, porque Radharani, ela como Shakti, ela traz a verdade relativa. E Krishna, ele é o absoluto. Então, o absoluto quer dizer que não existe nem bom nem mal. Agora, a verdade relativa, ela vai trazer a discriminação, né? Radharani, ela traz a verdade relativa, ela é Shakti. Então, relativamente, Krishna matou um touro, dentro daquela realidade ali, né?
O devoto, ele vê Deus de acordo com a sua relatividade. O devoto, ele não consegue ver Deus na sua imensidão. O devoto, ele só vê Deus ali relativo, né? Aquele ponto da devoção, ao ponto da devoção. Por causa disso que Radharani faz esse passatempo, porque é para ela mostrar que existe o relativo e o todo, né? A pequena parte e a visão completa. Então, às vezes, parece que Deus é ruim, né? Porque faz uma criança nascer cega ou nascer com algum defeito físico. Isso parece relativamente que Deus é ruim, é cruel. Mas, de forma absoluta, ele está fazendo o equilíbrio, né? O equilíbrio dos atos de cada um, para que haja justiça. Ele está fazendo justiça. Olha, o horário aqui, né, para você, acho que já está avançado, mas, assim, antes de nós concluirmos, aí eu queria, assim, se for possível, né, se você tiver condição, de você, assim, fazer, assim, as etapas do que a gente pode ir vendo, porque até eu posso adiantar no estudo, né, adiantar alguma coisa, não sei, não prometo, mas a gente pode fazer, é tipo uma planilha, não, como é que chama? Um planejamento, se você puder, assim, já, assim, passar para mim, assim, um planejamento, né, necessário, não sei, assim, só É, você pode dar uma lida aí no Chaitanya Charitamrita. qual dos Primeiro, desse que eu, você, primeiro desse que eu é, peguei seu, não, do Tetiana, não, o seu está até aqui, a caixinha que eu abri para olhar, aí está ali abertinha, eu disse, poxa, eu estou com tanto tempo, né, que naquela época, eu estava com desejo imenso de estudar o Krishna Lila, de estudar, aí recebi uma opinião, e eu ainda estava muito lá embaixo para começar a estudar o Krishna Lila, né, que era um, uma literatura mais avançada e tal, e não ia compreender. Aí eu fiquei um pouco, e eu comecei a fazer a leitura. Tanto que eu tenho várias vezes, eu tenho várias leituras, e eu até vai começar a mandar para ti. Aí eu parei em determinado ponto, né, sobre Radha e Krishna, comecei a ler, fiz cartazes, tenho vários cartazes, acho que eu vou mandar para vocês, certo? E, assim, de repente pode ser útil. Aí eu parei, né, com esse estudo, né, porque eu realmente eu vi que eu tinha muito desconhecimento, né, para poder estar num aspecto mais evoluído, entende? é, entendi. Mas vai devagarinho, né, Tulaci? Vai dando certo. Agora você está estudando alguns conhecimentos que estão lá descritos. Aí eu vou pedir para você dar uma lidinha nos versos que Sim. descrevem tudo isso que a gente falou aqui. Certo. Quais são esses versos? Você tem que me dar um instantinho que eu vou pegar o livro para Certo. poder me lembrar a referência, viu? Tá. Só um segundo. Então, eu estou aqui no Ad Lila, volume 1, é o primeiro, viu? Certo. Pronto, você vai ler o capítulo 3. Pode começar do verso 1. E esse capítulo 3 ele é muito longo, você pode ler só os versos, viu? Mas não precisa ler todo, não.
Você lê até o verso 50. Tá bom? E aí, olha, eu gostei muito e me encontrei, certo? Porque era isso que eu estava querendo de fato, né? Eu sei que os mantras, né, que você estava lendo para mim, assim, é a parte de sânscrito, realmente eu preciso muito da parte de sânscrito, mas assim, mas eu vou pegar, eu mesmo vou tentar me interessar para poder conseguir fazer as leituras, eu tenho certa dificuldade, né? Porque eu desde criança tenho umas pegadas na voz, que aí, aí assim, mas assim, eu já estou compreendendo mais, entende? E assim, eu lendo e tal, eu vou pegar. Mas aqui é mais importante, assim, no caso, né? Porque é a aproximação com Krishna, viu? E tentar Sim. entender esse Mas básico. aqui também dá para a gente, nesse estudo, também dá para a gente pegar alguns versos e trabalhar em cima deles, para poder aprender o sânscrito e também o conhecimento junto. Isso, mas desse jeito que você fez para mim agora, né, essa explicação, eu vibrei mais, assim, como ficou mais no meu entendimento. Aí sim, a gente pode fazer uma revisão depois, né, com sânscrito e tal, porque eu quero Sim, entender assim o todo. Eu acho que é meu processo de aprendizado, né, para depois voltar, né? É a questão de você ficar com a mente e depois, e depois, e depois, entende? sim, sim. Aí a gente volta depois e recapitula. Perfeito, Luiz. Então, o planejamento para a gente aqui é começar a ler o Madhulila mesmo, né? É. E no Agora volume eu gostaria de concluir aqui, peraí, olha, só para a gente ir até o nascimento dele, né? Então, certo. nessa época do Kamsa, que ele prendeu o pai dele, era o final da era passada, da Dwapara Yuga, tá? Era o final dela, ia começar a Kali Yuga, então estava tendo muita influência demoníaca. Aí a Mãe Terra, que é a Bhumi Devi, a deusa da Mãe Terra, ela assumiu a forma de uma vaca para invocar a piedade do Criador. Ela orou ao Criador, porque ele criou ela, e agora criou também todos os filhos dela, e agora todos estão fazendo mal. Os reis se tornaram perversos. E aí ela faz uma oração. E aí o senhor Brahma, ele se reúne ali com todos os semideuses, chama todos os deuses, e vão até o Oceano de Leite. O Oceano de Leite fica lá na estrela polar. Aí, nesse Oceano de Leite, reside o Vishnu Paramatma, que é o Kshirodakashai Vishnu, que é o terceiro, que entra dentro de cada coração. E eles oraram ao Paramatma para que ele desse uma solução para o que estava acontecendo com a Mãe Terra, desse alívio, porque eles não viam como fazer mais nada. Aí, o Senhor Supremo, que está no coração de todos, como Paramatma, ele disse para os devas, apareceu depois que eles fizeram a oração Purusha Shuktam. Já ouviu falar do Purusha Shuktam? Já. Então, eles executaram o Purusha Shuktam para invocar a misericórdia dele, o olhar dele sobre a terra. E aí o Senhor respondeu e disse para os semideuses: eu mesmo vou tomar nascimento no planeta Terra, e vocês devem começar a nascer também, para me acompanharem. Né? E eu vou aliviar o fardo da Terra. E aí Krishna ele diz, para estabelecer os princípios religiosos, para proteger os piedosos e aniquilar os canalhas, eu vou nascer nesse mundo. Esses três propósitos, né? Lembra desses três propósitos? Você explicou, né? No último encontro, não foi? Foi. Escreva os três aí para você não esquecer, viu, Túlio? Tá. Eu achei interessante essa questão, né, da vaca, da Mãe Terra tem uma forma de vaca, né, e ela, engraçado, a vaca é um ser tão lindo, né, porque, assim, dá o leite, né, dá carne, dá tudo que tem, né, em si, é doado, e é útil, né, para quem recebe.
É, porque ela tem o leite, que é a É, afeição, né? o leite. O oceano de leite é o local que mais tem afeição no nosso coração, é o local de afeição no nosso coração, quando É, fala por o isso que oceano as de leite. cidades sempre são banhadas com leite, né? É, exato. Na época na época do eclipse, eu faço banho aqui nas cidades. Quer dizer, eu não sei nem o que eu faço banho, mas eu faço banho porque eu fui orientada a fazer. Aí eu faço banho limpo com limãozinho, depois eu junto leite, iogurte, essas coisas e jogo. Olha, também você dá uma olhada no significado de Prabhupada do verso 1 do capítulo 4 do Bhagavad Gita. Sim, capítulo 4. Então, os três Aí poderes. vamos aqui, olha. Abra aí o Bhagavad Gita, no verso 7 do capítulo 4. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 4, Verso 7. verso 7. É, é Eu para vou ler? ler e você repete. Tá. Yada yadahi dharmasya Yada yada hi damasya. yada yadahi dharmasya Yada yada hi dharmasya. glani bhavati bharata Grani bhavati bharata. glani bhavati bharata Grani bhavati bharata. abhyutanam adharmasya Abhyutana adharmasya. abhyutanam adharmasya Abhyutana adharmasya. tadatmanam srijamiyaham Tadakta tamam shidyami aham. tadatmanam srijamiyaham Tadakta mana tadat tadatmanam tadamana srijami aham shidyami aham. tadatmanam Tadatmana tadatmanam tadatmana você leu tadatmana srijami aham. shidyami aham. Isso, lê a tradução. Sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, é uma seção predominante da irreligião. Aí, então, eu próprio descendo. Peraí, deixa eu ler Aí novamente. o próximo verso. Certo. 8º. Paritranaya sadunam Pariyatanaya sadunam, vinashaya cha duskritam vidyashaya chaduskritam, dharma samstapanartaya dharma sanstapanataya, sambhavami yuge yuge tamavani yuge yuge, paritranaya sadunam paritanaya sadunam, vinashaya cha duskritam vinashaya chaduskritam, dharma samstapanartaya dharma sanstapanapaya, sambhavami yuge yuge. samavami yuge yuge, Então, a tradução?
para libertar os piedosos e aniquilar os descendentes, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesma venho, milênio após milênio. Ah, então, aí ele fala dos 3 propósitos, né? Libertar os piedosos, que é o rei Ugrasena, que está na prisão. Aniquilar os canalhas, que é o Maharaj Kansa, que aprisionou o próprio pai. E para restabelecer os princípios da religião, quer dizer a conduta correta, para que as pessoas ajam de acordo com a ética e com respeito. Ele vem a cada dia de Brahma. Perfeito. Perfeito, né, Tulas? Aí a gente fecha o nosso estudo de hoje, aí você fica com esse verso aí, o verso 8, para você decorar. Veja se você decora o sânscrito dele. Tá. E a tradução. Decorar o sânscrito. Faz um post-it. Faz um post-itzinho e fica lendo ele. Muito bom. Isso. Obrigada, Prabhu, viu? Assim, foi muito importante para mim. Olha, essa aula de hoje, deixa eu te dizer, essa aula de hoje, ela está muito boa. Eu ia pedir para você ver se você fazia um sebo para a escola, de você baixar essa aula e ver se você consegue colocar ela no YouTube da nossa escola. Sim,